Pessoal, a gente vai começar falando sobre a prova. Todo mundo concorda? A gente pode ter algum comentário, alguma coisa que vocês queiram falar, ou podemos passar para a correção da prova? Podemos? Vamos lá. Vamos lá, então. Correção da prova, menção 2, tá? Então, vamos lá. Aqui, as primeiras 5 questões foram sobre esse vídeo, tá? Até tem 2 questões que é tipo cavalo branco de Napoleão, e mesmo assim teve gente que errou, porque até o nome do título do vídeo é o quê? O livro de Mormon, tá vendo? Então, com base no texto, qual o objeto da negociação? O objeto da negociação é o que está sendo negociado. Tem gente que colocou o objetivo da negociação, tem gente que contou história, né? O objeto da negociação simplesmente é esse, é o livro de Mormon, tá? Se você colocou o livro dos Mormons, se você colocou o livro, eu considerei correto, tá? Mas o certo, o nome correto aqui seria o livro de Mormon, tá? Essa seria a resposta da primeira, tá? Então, o livro de Mormon. Com base no vídeo de exemplo da negociação, qual o valor da Mapan? Não sei se você lembra, no início, tá? Logo no iniciozinho, aparece o vendedor comentando assim: olha, eu queria 25 mil pelo livro. Então, o objetivo dele na negociação era os 25 mil, foi isso que ele declarou. Então, obviamente, né, aqui a Mapan dele era 25 mil, tá? 25 mil. Vou pedir para informar só o número inteiro. Tem gente que colocou 25, tem gente que colocou 25.000, tem gente que colocou 25 mil dólares, né? Tudo bem, eu considerei correto também, tá? O que eu pude considerar, eu considerei correto. Agora, aqui, também é outro cavalo branco do Napoleão, essa questão 3, tá? Por quê? A questão 3, o que é? É uma tática, né? Que a gente está falando, olha. Ainda referindo ao vídeo de exemplo, na referida negociação, o comprador chamou uma pessoa, a senhora Rebecca Homney, para verificar a autenticidade do livro e qual seria o seu preço de mercado, sendo essa uma tática utilizada em negociações. Qual o nome da tática? Chamar um especialista, né? Então, solicitar a ajuda de um especialista. Se você colocou especialista, chamar um especialista, solicitar ajuda do especialista, eu coloquei como certo, tá? Agora, teve gente que contou uma história, que poucas pessoas contou uma história. Não, porque a negociação é isso, a negociação é aquilo, é multipolo, botou não sei o que. Não, não é isso. É simples, a resposta era simples, é só solicitar ajuda de especialista, e é uma das táticas que está lá, né? Já está descrita lá, tá certo? Como uma das táticas, solicitar ajuda de um especialista desse jeitinho que está aí, entre aspas, tá? Com referência ao vídeo do exemplo, no caso da referida negociação, tá? Por que eu estou falando no caso da referida negociação? Porque você tem negociações, tá? Que esse rapaz aqui, ele é jogador, e tem negociações que ele age mais como mais de uma forma mais idealista, mais, né? Às vezes ele é jogador, às vezes é idealista, tá? Mas de qualquer forma tem gente que não assiste o filme, por isso eu deixei bem claro nos enunciados da questão, né? Então, ainda com referência ao vídeo, no caso da negociação, devido aos aspectos relacionais demonstrados, se percebe que essa negociação está mais relacionada à do tipo, nesse caso aqui, é o tipo ganha-ganha. Nesse caso aqui é o tipo ganha-ganha, como vocês estão vendo aqui. Até aqui, pessoal, tudo bem? Ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram discutir, queiram conversar? Está tranquilo? Está tranquilo? Não está tranquilo? Tudo bem? Tudo bem? A maioria esmagadora das que eu corrigi até o momento acertou isso aí. Tá? Foram até essas questões, eu achei que foi até, vamos dizer, o mais fácil da prova está aí. Eu acho que tem umas 2 questões que estão bem fáceis também, mas o mais fácil acho que está nesse negócio do vídeo. O legal é que quem não conhecia o trato feito acabou conhecendo, né? Agora, nessa questão aqui, teve umas dúvidas, né? Muita gente respondeu correto também, a maioria respondeu correto, mas algumas pessoas responderam coisas assim que não tinha nada a ver. Como eu deixei, né, meio em aberto, teve gente que contou história, né? Algumas pessoas. E aqui era uma resposta bem simples, tá? Então vamos lá. Quem assiste rotineiramente esse programa costuma afirmar que esse negociador, o proprietário da loja, que é o Rick, esse rapaz que está aí, algumas situações ele age como jogador, em outras situações ele age como idealista. Se ele age como uma coisa e age como outra coisa, ora ele é jogador, ora ele é idealista, existe um perfil próprio para ele, por ser isso, né? Se você olhar as bolinhas, teve até um aluno que perguntou, eu falei assim,
olha, nos slides tem as bolinhas. Eu falei assim, qual slide tem a bolinha? Tá vendo? Você tem o perfil jogador, tá vendo? E tem o perfil idealista. Quando o cara, ele ora é jogador, ora é idealista, ele é pragmático, tá? Então, a resposta certa é pragmático. A maioria dos alunos acertou. A maioria das provas que eu já corrigi, das 22 provas, a maioria esmagadora acertou, mas eu percebi que alguns não, sei lá, erraram nessa questão. Alguns colocaram idealista, outros colocaram jogador, outros colocaram multipolos, colocaram um negócio que não tinha nada a ver, mas a maioria acertou pragmático. Tá? Aqui, pessoal, ficou alguma dúvida com relação a essa questão ou está tranquilo? Segundo, essa aqui eu acho que foi a questão que o pessoal mais acertou na prova toda, acho que o pessoal mais acertou se não teve dúvida, né? Poucas pessoas, acho que muito poucas pessoas erraram. Segundo, pelo menos eu não corrigi tudo, né? Eu corrigi 22. Agora vamos ver, pode ser que, né? É igual a eleição, né? Pode ser que no final as coisas mudem, né? Segundo os autores Fischer, Urey e Patton, uma coisa que eu acho que eu comentei, cada questão aqui vale 5 pontos, ou seja, são 5 questões valendo 5 pontos, total 25 pontos as questões, tá certo? Segundo os autores Fischer, Urey e Patton, 1994, as alternativas é que conferem maior poder negocial às empresas. Desta forma, as que apresentam as melhores alternativas costumam ter maior poder de negociação. Um dos aspectos desse poder pode ser definido com a possibilidade de negar propostas, que confere certa autonomia e independência para essas entidades. Nesse sentido, a empresa precisa realizar um planejamento prévio, antes da negociação, a fim de estabelecer seus limites, margens negociais e outros aspectos. Nesse sentido, seria correto afirmar que, a gente está falando sobre limites, né? Quando a gente fala de limites e margens, está falando sobre máquina, Mapan, etc. Então, vamos lá. A máquina diz respeito a que a empresa deve fazer o que a empresa deve fazer caso a negociação fracasse, ou seja, dê errado, né? Sendo essa a melhor opção de acordo, mesmo que essa não seja considerada boa e nem realista para a organização. Aqui está o erro dessa questão, tá? Ou seja, por quê? Se ela não é considerada boa e nem realista para a organização, ela não deve ser considerada numa negociação, tá? Então, essa não poderia estar certa por conta disso. Vamos pular para a terceira, depois a gente volta para a segunda, que a segunda, né? Em processos negociais planejados adequadamente, devido ao levantamento de diversas informações, em alguns casos, pode ser dispensável se conhecer previamente a máquina, né? Uma vez que serão apresentadas opções pelo outro negociador que possam ser vantajosas. Nunca vai ser dispensável conhecer previamente a máquina. Ou seja, toda vez que você fizer planejamento de uma negociação, a máquina é uma das mais importantes, um dos mais importantes limites que você vai definir. Eu diria que os dois mais importantes é a Mapan e a máquina. Por quê? Porque entre a Mapan e a máquina é o teu limite negocial. Acima da máquina e da Mapan para baixo é o teu limite negocial. Tá? Então, ali está o teu limite. Se você não definir a máquina, você não definiu o teu limite negocial. Tá? Mesmo que a máquina seja mais próxima ao piso mínimo, tá? O ideal é que você sempre defina a máquina e a Mapan. Elas são praticamente obrigatórias numa negociação, a definição dessas duas. Dentro da margem negocial, zonas de negociação, né? Lembrando, tá, pessoal? Vou lembrar de novo isso aqui para vocês, tá? A Mapan está aqui em cima, é o alvo que o cara quer, né? Mapan. Lembra, já fiz esse desenho, acho que umas 4 ou 5 vezes para vocês. Mapan, a máquina está aqui. Propositalmente, o limite está acima da máquina, tá vendo? Esse aqui é o limite negocial, ó. Daqui para cima. Aqui é o limite. Aqui é a zona de negociação, tá? Entre a Mapan e a máquina. Claro que se você estiver vendendo, conseguir um valor maior do que a Mapan, ótimo. Se você estiver comprando, ao contrário, a Mapan está embaixo, tá? E a máquina está em cima. A Mapan é o preço que você quer e a máquina é o maior preço que você vai querer pagar. Nesse caso aqui é a visão comprador, no caso de baixo é a visão vendedor. Tá? A gente deu muito exemplo da visão vendedor porque é mais fácil entender, mas na prova, inclusive, a gente falou sobre a visão comprador. Tá? A gente deu as duas visões, né? No slide estão as duas visões, mas como exemplo eu citei mais exemplo da visão vendedor. Né?
Então, dentro da margem de negociação, zonas de negociação, é o momento onde uma ou mais partes envolvidas precisam revelar o seu plano B. Não. Se eu estou dentro da margem de negociação, qualquer coisa aqui dentro está valendo. Eu não preciso de concessão, nem moeda de troca, e muito menos plano B. Eu só preciso do plano B quando todas as opções de negociação fracassam, ou seja, até aquelas que o cara tentou entre a máquina e o meu piso mínimo, né? Até o que ele tentou entre a máquina e o piso mínimo, oferecendo uma concessão ou uma moeda de troca, até isso aqui não foi interessante para mim, falhou tudo, aí é a hora do plano B. Então, essa daqui também não seria. Então, se não é essa, não é a A, não é a C, não é a D, só pode ser a B. Lembrando que nas provas de vocês, nos formulários, essas letrinhas foram misturadas, por isso que tem isso aqui, tá? Então, por exemplo, se você usou o formulário para fazer a prova, foi misturado, ou seja, a questão B podia ser a A, podia ser a C, podia ser a D, né? Porque eles misturavam. Cada prova que abria, havia uma mistura dessas opções, tá? Então, e qual a resposta? Vamos lá. Há uma certa flexibilidade quanto à definição da máquina, pois mesmo abaixo desse limite pode haver acordo, desde que seja oferecida uma moeda de troca ou uma concessão pelo negociador da outra parte, que seja vantajosa à empresa, desde que a oferta esteja acima do ponto de recuo, ou do, né, o ponto de recuo está aqui embaixo, o limite mínimo, o ponto de recuo é aqui embaixo, tá? A máquina está aqui em cima. Beleza? Aqui tem alguma dúvida? Alguém está com dúvida? Querem tirar alguma dúvida aqui? Está tranquilo? Podemos seguir? Sim ou não? Podemos seguir? Alguém responde sim. Ou então, professor, eu estou com uma dúvida, a gente volta. Pode seguir. Vamos lá, então. Então, vamos, né? Então, a resposta era essa mesmo, tá? Essa aqui, pessoal, ela é, por incrível que pareça, é uma das questões bem fáceis. Algumas pessoas erraram, mas é bem fácil essa aqui mesmo, tá? Por quê? Eu vou te mostrar. Então, vamos lá. Em uma empresa, João... Cadê o meu mouse? Mouse tá. João foi recentemente contratado como negociador e começou a realizar o planejamento do processo de negociação que iria participar. Verificou com os negociadores que a pessoa que iria ser o representante da outra parte, o senhor Carlos, não era conhecido e, na pressa, não conseguiu levantar as informações. Já começou errado, né? Que a gente brinca, já começou errado. Suficiente para estabelecer seu perfil previamente. Sem tempo, precisou partir para a reunião de negociação, né? E sem conseguir terminar o seu planejamento. Já está errado, ainda está errado. Ao chegar, logo nos primeiros minutos da sua conversa, percebeu. Então, pessoal, ele não fez um levantamento prévio. Então, a impressão que a outra pessoa passar para ele vai ser o que ele vai caracterizar a pessoa a partir daquela impressão nos primeiros minutos. Tá? Então, o que aconteceu? Ele começou a negociação com o cara, né? E ele percebeu, tá vendo? Que ele controlava suas falas, tá vendo? Não ficava relaxado durante o processo negocial, era bastante sistemático. Essa palavra aqui é chave para você descobrir qual é, né? Porque ser sistemático, ela só pertence, né, a um perfil, tá? Você vai olhar lá. A presença de forma fria e tensa também, eu acho que é característica maior de um perfil. Além disso, não se esforçava para demonstrar seus sentimentos e, por vezes, parecia estar distante, sem ceder espaço para conversas paralelas ou distrações. Também isso aqui é característica de um perfil. Cadê o mouse? Está aqui. Para conversas paralelas ou distrações. Então, vamos lá. Tem até, vou trazer aqui para vocês, ó, tá vendo? Se você pensar bem, o que está aqui é o que está aqui um pouco embaralhado, olha só. Ele era sistemático, tá vendo? Ó, começa com sistemático, controla suas falas, não fica relaxado durante a negociação, tá vendo? Então, essa questão era muito fácil, por quê? Porque praticamente é o que estava no slide, direto, não tinha nem o que pensar, né? É o que estava no slide, free, calculista, tá vendo? Free, tensa, tá vendo? Todos esses dados aqui, ó, não deixa espaço para conversa paralela e para distração, tá aqui também, ó, tá vendo? Então, esse está bem fácil, está no slide, é só olhar os slides da bolinha. Então, a resposta certa seria formal, tá? Nenhuma das outras bate exatamente com essa descrição que está aí. Tá? Então, esse daí, eu acho que não gerou também, não deve gerar muita polêmica, tá? Por conta disso. Mas está em aberto aí, se você não entendeu, a gente pode conversar.
Tá tranquilo aí, pessoal? Todo mundo entendeu? Tá tudo certo? Podemos ir adiante? Então, vamos lá. Em determinado processo de negociação, o vendedor Lúcio, o mouse hoje está terrível, o vendedor Lúcio perdeu a sua venda. Aí ele vai fazer o quê? Lições aprendidas. Perdeu a venda, por que eu perdi a venda? Ele está pensando assim. Ao analisar o que tinha ocorrido para melhorar no futuro, percebeu que ao ser perguntado pelo cliente comprador a respeito de determinado aspecto técnico de seu produto, devido a não saber responder adequadamente de imediato, buscou enrolar o comprador, tá vendo? Não esclarecendo esse aspecto. Ou seja, ele mentiu, né? Ele falou: não sei o que é isso, eu vou dizer que é a repimboca da parafuseta e está tudo certo. O cara não sabe. Só que é o que acontece. Assim como ele fez o dever de casa dele para vender, talvez não tenha feito tão corretamente, o comprador também fez. E quando o comprador fez, ele percebeu que aquilo que ele estava falando não tinha nada a ver com o que ele perguntou, né? Então, ele se sentiu enrolado, se sentiu atacado, porque o cara está mentindo para ele. E aí, quando você descobre uma mentirinha pequenininha, às vezes pode ter um mentirão atrás, né? E aí o cara ficou chateado com isso. O negociador ficou chateado com isso, né? Logo em seguida, o ocorrido, alegou ter outro compromisso, ou seja, ele voltou com as pernas, né? Falou: ó, então tá bom, não sei o quê. Aí ele falando: vamos marcar amanhã. Não pode deixar, depois a gente vê. Então, o cara já de cara já deveria ter visto, fiz alguma besteira, né? Então, aí o que o cara disse? Que estava atrasado, além disso, não quis agendar uma nova reunião para continuar a negociação. Isso aqui, pessoal, é um prenúncio que alguma coisa está errada, tá? Não querer agendar uma nova reunião para continuar a negociação. É um prenúncio de que algo está errado, tá? Posteriormente, o vendedor descobriu e, naquele mesmo dia, o comprador procurou outro fornecedor e fechou o negócio, ou seja, do mesmo bem, do mesmo produto. Então, o cara queria fechar o negócio, não era um problema dele, provavelmente foi um erro do negociador, né? E aí, após analisar essa situação, qual a conclusão que o vendedor Lúcio chegou, sendo essa a principal razão de ter perdido esse negócio, tá vendo? Aí você assinale a única opção correta, claro que baseado nesse texto, né? Só nos dados que foram dados aqui. Então, primeiro, não barganhou corretamente. Aqui não fala da barganha. A gente está falando que houve um problema. O cara perguntou um aspecto do produto e o cara não soube responder. Ele podia ter dito: eu não sei, mas eu vou ligar para alguém para saber, ou então a gente marca amanhã, eu vou ver com o pessoal da produção, eu lhe ligo, ou então amanhã a gente marca, eu trago a resposta para o senhor. Seria a resposta mais correta, e não inventar qualquer desculpa e mandar ver. Tá? Isso seria a coisa mais errada que o negociador poderia fazer. Então, não é questão de barganhar. Tá? Não houve tempo suficiente para fechar o negócio. Não, houve. Que afinal o cara chegou lá na hora e falou: ó, estou atrasado. Antes, não tinha esse problema. Esse problema surgiu após isso aqui, né? Não foi uma coisa assim. E no mesmo dia o cara fechou o negócio. Então, ele não estava tão atrasado assim. Ele precisava fechar aquele negócio, né? Então, ao jogar aquilo, ele estava dando uma desculpa para parar a negociação ali. Não ofereceu proposta nos limites negociados do comprador. A gente não fala sobre proposta aqui, né? Então a gente só está falando sobre outra coisa, mas se fosse fora dos limites, o outro negociador ia dar outra oferta, ou ia dizer que a partir desse limite, isso aí eu não posso fazer, não posso comprar por esse preço, né? Eu não posso de jeito nenhum. Ou seja, ia prosseguir a negociação, mas em outras bases. De repente, ele ia fazer uma oferta, ia acontecer alguma coisa, mas a negociação continuaria. Então, a única resposta possível seria a resposta C, que é: não forneceu informações suficientes e necessárias para o comprador, não parecendo agir com transparência e ética. Ele deu uma desculpa, né? Ele não falou o que o cara perguntou. Tá? Alguém fez uma pergunta aqui, deixa eu ver. Não, ok, beleza. Pessoal, essa questão está tranquila? Podemos seguir ou... perdão, não botei a resposta. Tá? Essa aí. E aí, tranquilo, pessoal? Podemos seguir? Tudo certo? Ok. Vamos lá, então. Questão 9. Durante o processo de negociação, uma das partes, o senhor João, negocia na intenção de obter um desconto de 10% para comprar um lote de 1.000 peças de determinado produto. A outra parte, o senhor Franco, da empresa vendedora, comenta que não poderia oferecer o desconto solicitado, porém informa que poderia dividir o valor em até 5 vezes para o senhor João. Tá? Pergunta que eu faço para você: o valor
faz parte da negociação, sim ou não? Alguém responde aí para mim. Valor faz parte? Sim ou não? Faz, com certeza. Alguém já respondeu aí. José respondeu. O valor faz parte. Né? Se o valor faz parte, lembra que eu falei? A concessão é alguma coisa que faz parte da negociação, tá? Que é oferecida para tentar fechar. A moeda de troca ela não faz parte da negociação. Então, por exemplo, eu nem coloquei aqui, mas eu poderia, numa prova de concurso, até uma questão bem parecida com essa, eu fiz algumas alterações, tá? Foi falado e tinha moeda de troca concessão. Tá? Mas eu não botei porque você poderia achar que é uma pegadinha. Muita gente erraria, com certeza, se eu botasse moeda de troca ou concessão. Tá? Aí eu não quis colocar, coloquei uma outra opção. Tá? Então é uma questão que ficou muito fácil. Seria bem mais difícil se eu copiasse na íntegra do que estava lá, como eu vi, tá? num concurso, né? Até para, eu acho que era para técnico, alguma coisa assim, técnico judicial, uma coisa assim, que tinha negociação. Então foi engraçado até e aí tinha uma questão bem parecida com essa. Eu mudei muita coisa da questão, eu mudo, né? Mas a ideia é só para você entender, botei nome, troquei nome. A situação era parecida, né? Eu fiz né? E aqui o cara botava concessão e moeda de troca. A concessão ela tem a ver com o negócio. A moeda de troca é algo por fora que é oferecido para o cara fechar, tá? Eu sei que alguns alunos ainda fazem confusão, por isso que eu estou repetindo, já acho que já é a terceira vez que eu repito, mas eu falei para você que enquanto tiver alguém que não entende, eu vou repetir, então não estou sendo gagá não, viu, pessoal? Eu já repeti isso antes, eu estou repetindo porque eu vi que alguns alunos ainda fazem confusão com isso, eu vi na discursiva que tinha isso, tá? Então, realizou uma negociação colaborativa, não dá para dizer com o que está aqui, tá? Então não dá para dizer que foi uma negociação colaborativa nem que foi competitiva, não dá para dizer. Utilizou a abordagem negocial de retirada aparente. Não, retirada aparente é o cara dar uma oferta, aí o cara fala, não quero negociar, não, nesse valor eu não quero, não dá para fazer, e o cara vai embora. Então não poderia ser essa daí, de jeito nenhum. Fez uso da tática de limitação de autonomia. Limitação de autonomia, o que é? Seria oferecido um preço, tá? E o cara falava, pois é, esse preço aí eu não posso fazer nada, eu vou ter que consultar o meu chefe, vou ter que consultar alguém lá da empresa, lá, algum superior meu, para poder fechar. Ele não usou essa argumentação. Então, não poderia dizer que seria limitação de autonomia, também não. Tá? Então, essa não. Tá? Então, só sobrou a concessão, que é a resposta, tá? Porque, inclusive, é o que ele ofereceu dentro do negócio para facilitar o negócio. Né? Ou seja, que tem a ver com o preço, e o preço tem a ver com o negócio, claro. Diga-se passagem, na maioria dos negócios, o preço é uma dos itens mais importantes numa negociação. É claro que, graças a Deus, não em todos, mas na maioria dos negócios você vai ver que realmente o preço é que manda. Né? E outros a qualidade, outros é o atendimento, outros mais preço ele costuma mandar muito. Tem uma força muito grande, principalmente no Brasil. Então, a resposta é oferecer uma concessão, seria a letra D, a resposta. Tá? Questão 10. Perdão, aqui ficou alguma dúvida, pessoal? Tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram que esclareça? Ou podemos seguir? Posso seguir, beleza. Então, vamos lá. Determinado professor de uma grande universidade, ao ouvir algumas opiniões de seus alunos, resolveu combinar com eles que irá realizar uma reformulação em suas ministrações. O cara vai mudar a sua aula, tá? A forma da aula, alguma coisa assim. A fim de atender algumas das sugestões fornecidas, ele recebeu várias sugestões, mas algumas só ele poderia atender. Né? Ele combinou com eles o que ele podia atender das sugestões que eles fizeram e agiu exatamente conforme combinado. A chave está aqui. Tá? Ele recebeu as sugestões, tá? E aí viu que algumas coisas ele não podia fazer, e aí ele combinou o que ele ia fazer com os alunos. Tá? E agiu exatamente conforme ele combinou. Aí eu acho que é a chave desse processo. Tá? Como resultado positivo dessa reformulação, observou-se que 90% da turma foi aprovada. Então, os alunos ganharam, né, com essa negociação. Tendo em vista ele ter recebido diversas manifestações positivas em relação às suas aulas, o que levou o professor a receber vários elogios de seus alunos, inclusive da própria instituição, que fez com que a nova metodologia implementada fosse valorizada e reconhecida. Então, os alunos ganharam, porque aumentou-se, né, o
o índice de aprovação da turma, e também o professor ganhou, né? Então, os dois lados da negociação ganharam, tá? Eu acho que aí eu acho que ficou bem fácil para a maioria. Com base nessa afirmação dos resultados alcançados, qual a única opção a seguir que melhor retrata o que ocorreu nessa situação, tá? Então, vamos começar de baixo para cima. Foi um feedback da aula? Foi. De certa forma, foi um feedback da aula, tá? Então, não dá para não dizer que houve um feedback. Houve feedback. Os alunos chegaram e falaram para o professor, tua aula podia melhorar se fosse assim, fosse assado, né? Podia, se você fizesse. Então, houve um feedback por parte dos alunos ao professor. Houve. E houve um feedback por parte dos professores com os alunos, tá? Por quê? Porque o professor disse, olha, vocês mandaram um bolão de sugestão, tem coisa aqui que eu posso atender e tem coisa aqui que eu não posso atender. Então, houve um feedback dos dois lados. Então, se fosse só o feedback, você poderia botar a resposta que estaria certa. Só que aqui a negociação do tipo ganha-perde. Quem perdeu na negociação? O aluno ganhou e o professor também ganhou. Então, não houve perda. Então, não pode ser ganha-perde. Tá? Houve uma coação dos alunos. Os alunos obrigaram o professor a fazer as coisas. Ele foi e resolveu fazer porque estava coagido. Ou então o professor falou, só vou fazer isso, brigou com o aluno, não sei o que, não sei o que lá. Não, não houve coação, então não pode ser essa. Tá? E também não foi uma negociação competitiva, porque um não perdeu. Aliás, se você vê o ganha-perde, a negociação competitiva é a mesma coisa. Né? Então, aqui, tá, se não foi uma ganha-perde, também não foi competitivo. Tá? A comunicação foi ineficaz? Não. O professor falou com o aluno falou com o professor disse o que ele podia fazer, né, para os alunos, e fez exatamente como ele combinou com eles. Então, a comunicação ela não foi ineficaz, ela foi eficaz. Né? E a negociação também não foi do tipo perde-ganha, né? Porque ninguém perdeu na negociação. Então, a comunicação foi eficaz e a negociação foi do tipo ganha-ganha. A esmagadora maioria dos alunos que eu corrigi até agora acertaram essa questão. Eu acho que só um ou dois acho que erraram essa questão. Acho que eu corrigi até o momento. Tá? Então, só para você ver, comunicação eficaz e negociação do tipo ganha-ganha. Pessoal, alguma dúvida com relação a essa questão? A gente pode seguir. Sem problema. Então, vamos lá. A questão discursiva. Tá? Pessoal, eu vou dar uma resposta possível e eu vou dizer para vocês o que você poderia botar que eu consideraria e o que você não poderia botar que eu consideraria errado. Tá? Então, eu vou te dizer, vou falar, e eu poderia até trazer, né, a resposta, né, da aluna que tirou aí, né, foi a melhor resposta das duas turmas. Né? Inclusive, na próxima aula eu vou falar para eles, né, do pessoal da manhã. Aí tiveram um aluno que teve uma resposta muito boa também, mas a dela foi a melhor de todas, né, como eu falei no início. Então, vamos ler devagar. A empresa negocia bem, tá? Nome sugestivo, chamou você como seu melhor negociador, com grande experiência na área para coordenar a negociação para aquisição de um gerador elétrico. Então, o objeto da negociação é o gerador elétrico. Tá? Se a prova fosse física, eu diria para você sublinhar isso. Tá? Gerador elétrico. Ou então, se você não pode, anota num papel. Né? Você está com um papel em casa, quando você for fazer, anota num papel. Então, gerador elétrico é o objeto da negociação. O que é fundamental para a organização? Isso aqui é um problema. Se é fundamental para a organização, é uma informação que eu tenho. Agora eu vou te perguntar para você. Essa informação eu posso passar para outro negociador ou não? Vamos ver quem vai responder aí. De jeito nenhum. O Carlos já respondeu para mim. Eu não posso passar essa informação para o cara enquanto eu não fechar o preço. Por quê? Se eu passar isso antes de fechar o preço, o cara vai me dar exatamente. O Jean falou jamais, é isso mesmo. Se eu passar isso, eu vou pagar o que ele quer. Ou seja, acabou a negociação. Eu vou virar, simplesmente a negociação vai ficar na mão dele, vai ter as rédeas da negociação. Então, jamais eu posso abrir isso. Tá? Se eu jamais posso abrir todos os aspectos da minha negociação, ela jamais pode ser uma negociação cobertor. Porque o estilo cobertor, eu abro tudo da minha negociação. Tá? De cara, eu abro todos os aspectos, inclusive esse. Esse eu não posso abrir. Se eu abrir, que ele é fundamental para mim, que eu já vendi, estou precisando, né, daquela máquina para
poder atender uma produção que eu já vendi, que eu já recebi por ela, se eu disser isso, o que vai acontecer? O cara vai falar, beleza, você vai pagar quanto eu quero. Ele custa 50 mil no mercado, eu vou pagar 49, tá? Ou vou pagar 49.999. O cara vai me dar R$1 de desconto, porque ele sabe que eu preciso daquilo rápido, né? Então, isso eu não posso falar em hipótese nenhuma para ele, tá? Se eu não posso falar um aspecto da negociação em hipótese nenhuma, eu não posso usar uma abordagem do estilo cobertor de jeito nenhum, tá? Então, uma coisa que eu quero deixar claro para você. A empresa realizou recentemente a venda antecipada de toda a produção de determinado produto que ainda vai ser produzido, ou seja, eu vendi antes de produzir. Então, eu estou devendo para o meu cliente. Tá? A fabricação depende diretamente da aquisição desse equipamento. Esse gerador deve ficar disponível para uma máquina que precisa de uma amperagem muito grande, alguma coisa assim, mas é bem específico. Tá? Deixa eu ver, alguém fez uma pergunta aqui enquanto eu estava falando. Ah, não, tá bem, beleza. Então, aí segue, né? Sendo a tal fabricação depende diretamente da aquisição, eu já falei, tá? E a empresa consegue cumprir o prazo de seu compromisso assumido com o seu grande cliente. Ou seja, se já é um grande cliente, se eu furar com ele, eu posso perder o cliente, tá? Ou o cliente ficar muito chateado comigo e tentar ver outros fornecedores para ele. Então, eu preciso atender esse cara de alguma forma, tá? Isso aí está claro no enunciado, tá? Sabendo-se que esse equipamento é comercializado no mercado normalmente por 50 mil, pessoal, isso aqui não vai ser nunca a sua máquina, a sua Mapan, não vai ser nada. Isso aqui é um valor. Se você tivesse essa grana para pagar, você pagava no mercado, você nem ia para a negociação. Tá? Só que você consegue um valor menor numa negociação com o cara. Então, esse valor aqui, ele está aqui só para ilustrar. Tá? Você não vai usar esse valor em lugar nenhum. Tá certo? Só para você entender. Porém, a empresa gostaria de pagar a quantia de 35. Se ela gostaria de pagar a quantia de 35, isso aqui é a Mapan dela. Tá? Então, a Mapan é o alvo da negociação dela, é a Mapan. Muita gente acertou essa Mapan aqui. Pouca gente errou. Então, a Mapan, ela é esses 35, que é quanto a empresa quer pagar. Então, a Mapan é isso aqui. Tá? Que é o valor-alvo. Ainda botei isso aqui para facilitar. Se é o valor-alvo, ele é a Mapan. Não tem outra coisa que ele pode ser, por esse equipamento. Dessa forma, a organização precisa negociar diretamente com o único fornecedor daquela localidade. A chave está aqui, daquela localidade. Tá? Por quê? Porque a gente precisa fazer um plano B. A gente pede um plano B. Tá? Observados tais aspectos, você, negociador, resolve agendar uma reunião prévia com a alta administração para verificar qual seria a sua margem negocial. Então, eu queria saber o quê? Eu tenho uma Mapan de 35 mil. Tá? Já está definida. Vou botar 35 aqui. A caneta ficou horrível, né, com o mouse. Tá? Eu quero saber essa margem da Mapan, né? Perdão, 35 mil, eu sou comprador. Tá? Se sou comprador, já ia dar o exemplo, tá vendo? 35 mil está aqui. Tá? E eu quero saber até quando, tá vendo? Ó, pessoal, 35 mil é o que eu quero pagar. Tá? É o valor que eu quero pagar. E aí, o que eu tenho que saber? Eu quero saber a margem. Tudo bem, 35 mil é o valor que você quer. E se eu não conseguir 35 mil, até quando eu posso chegar? Tá? Aí, né, vem aqui, decide, além disso, tendo visto negócio já ter realizado, né? Cadê? Desculpa. Após grande discussão, tá? Devido à necessidade urgente da aquisição, o board da empresa alta gerência decide que sua margem negocial é de 5 mil. Então, esses 5 mil, eles estão aqui. É a minha margem negocial, tá? 35 mais 5, tá? É 40 mil. 40 mil é o quê? Ele é do meu limite da Mapan até uma outra margem. Que margem é essa? Essa daqui é a máquina. Tá? Exatamente. O Carlos Eduardo já falou, exatamente. É a máquina. Alguém botou marcha? Não, é máquina. Tá? Então, se o meu limite, tá vendo? Se a minha margem negocial, inclusive, eu até brinquei com vocês, já estava com a prova pronta, eu até brinquei com vocês. Olha, pessoal, se tiver na prova assim, não sei se você vai lembrar. Lembra, a margem negocial, o que é? É a distância que você tem até a máquina, da Mapan até a máquina. Tá? Ainda falei isso para vocês. Né? Quer dizer, já dei cola da prova antecipada. Quem prestou atenção
Acertou, tá vendo? Porque eu já tinha deixado isso claro para vocês, para não ter dúvida. Tá? Então, botei isso aqui. Então, o que acontece? Lembra, eu estou na visão comprador, tá? Eu já estava até errando aquela hora por causa disso. Eu estou na visão comprador. O comprador quer pagar o quanto? O mínimo possível. Por isso que a Mapan está lá embaixo e a máquina está em cima. E o cara falou assim: olha, de forma alguma eu posso pagar um valor que seja superior a 42. Então, aqui, o que é que eu estou. Aqui é meu ponto de recuo. 42 mil, tá? É o meu ponto de recuo. Piso mínimo, ponto de recuo, tá? Então pode ser o piso mínimo, né? Ou ponto de recuo. Eu usei as duas expressões, por quê? Porque tem autores que usam ponto de recuo e tem autores que usam piso mínimo, tá? Então aqui o 42 é o meu piso mínimo, certo? Aqui, só para lembrar para você, aqui eu posso negociar? Posso ou não posso? Entre a máquina e o piso mínimo. Eu posso negociar? Desde que haja concessões ou moeda de troca. Muito bem, Matheus, isso mesmo, desde que haja concessão ou moeda de troca. Se não houver concessão e moeda de troca, eu não posso negociar de jeito nenhum aqui, tá? E acima do piso mínimo, eu posso aceitar alguma coisa? Posso ou não posso? Resposta. Já falamos isso umas 10 vezes. Não. De jeito nenhum, não posso aceitar de jeito nenhum. O meu piso mínimo é assim, é o limite. Acima do piso mínimo para cima, acabou. Não posso aceitar de jeito nenhum, tá? Então, isso aí, ou seja, o próprio enunciado já dizia tudo aqui, ó, tudo que precisava. Pois poderia ter prejuízo com a venda daquela produção já acordada e que depende do referido equipamento para ser produzido. Então, acima disso, eu estaria pagando para trabalhar. Então, eu nunca botei. Aqui teria que ter alguma coisa para melhorar, né? Alguma coisa que fosse muito boa para a empresa para poder valer a pena esse negócio que eu estava fazendo, tá? Então, após realizar o planejamento, entra em contato com a empresa fornecedora para reunião com o negociador e verifica, olha aqui, importante, verifica que esse vendedor poderia se atrasar um pouco para o horário agendado da reunião. Aqui, o que você vai fazer? Você vai ligar para ele, o cara vai falar isso para ele, eu queria negociar com você, já pode abrir, eu quero negociar com você um gerador assim, tá? Dá para a gente se encontrar hoje? Aí o cara, eu estou na rua, inclusive, vendendo gerador. Eu falei, pois é, dá um pulinho aqui, de repente a gente pode chegar numa conclusão boa, vem aqui. Pronto. Não vou dizer por quê, tá? Se eu disser, vem aqui, pelo amor de Deus, que eu estou precisando disso, senão eu vou levar um ferro no negócio que eu já entreguei. Se falar isso, acabou. O cara vem com um sorriso de orelha a orelha, com a mão estendida e fala assim, pois é, 49 mil, leva? Aí o cara, não, pô, então tu vai ficar sem, entendeu? Então, só para você ver, você não pode dizer para ele isso. Pois estava com várias reuniões, então vamos lá. Então, sendo que esse último equipamento, seu estoque disponível. Então, isso aqui é uma informação importante, por quê? Se o cara chegasse lá e falasse assim, já vendi, você ia virar para o cara e ia falar, você consegue ele em menos de 5 dias? Ah, não consigo. Pois é, foi um prazer te conhecer, um abraço, tchau. Você ia tentar fazer um plano B em cima disso, porque o plano A já era, né? Então, seria uma coisa. Adicionalmente, sabe-se que a chegada de novos equipamentos semelhantes, até eu já adiantei, demoraria 10 dias, né? E atrapalhar muito a fabricação dos produtos vendidos antecipadamente pela empresa negocia bem limitado, resultando em um atraso de entrega previamente agendada com um importante cliente. Com base nessa situação relatada e complementando com suas opiniões, quando necessário, porque alguns aspectos propositalmente não foram falados para você pensar e colocar segundo o que a gente aprendeu nas aulas, tá? Então, propositalmente, alguns aspectos eu não abordei aqui, mas eu dei ferramentas suficientes para você fazer esse exercício. E aí eu perguntei aqui, ó, vamos lá na próxima. Realize um texto comentando cada um dos aspectos do planejamento básico dessa negociação. Em sua resposta, descreva cada um dos itens. Então, aqui, pessoal, eu falei de um slide, tá? Deixa eu abrir até o slide para você. Se eu estou falando para comentar cada um dos itens, ó, cada um dos itens que dizem respeito a esse tipo de planejamento, eu teria que citar cada um desses itens. Ó, o que colocar na mesa, né? Então você vai dizer o que eu vou expor para o outro negociante e o que eu não vou expor, né? Quais os interesses envolvidos, quais os valores envolvidos. Aí eu ia falar até do meu primeiro lance, etc. Aí o valor do piso mínimo da negociação, a máquina, né? Vou falar da Mapan, tá vendo? Estabelecer a Mapan.
as possíveis concessões que eu aceito, que eu posso fornecer. Aqui, por exemplo, moeda de troca, você vai ter que pensar no que você vai falar, né? E aqui o cenário. Pouca gente, até agora que eu corrigi, colocou o cenário, esqueceu de botar. Se você não põe o cenário, tá? Como eu falei para você, é aqui a única parte dispensável. Mas, se você pensar bem, nesse caso aqui da negociação, ele está chamando o vendedor para ir na empresa dele. Se ele está chamando o vendedor na empresa dele, eu gostaria que tivesse isso aqui. Seria uma parte importante, porque o vendedor vai na empresa do comprador. Tá? Então, como isso está claro no exercício, que ele vai, né, seria de se você definir minimamente esse cenário. Alguns alunos fizeram isso, outros alunos não fizeram. Tá? Das 22 que eu corrigi até agora. Certo? Então, como eu falei que isso aí poderia até ser dispensável, eu até não vou deixar de dar 40 porque você esqueceu isso. Tá? Então, não quero deixar claro. Mas o certo seria constar com isso, porque a visita é na casa do comprador. Então, o comprador ia poder deixar a sala com brindes, né, com certificados ISO na parede, com coisas assim bonitinhas, né, com, de repente, fotos dele apertando a mão de clientes importantes, né, ou de acordos, né, alguma coisa que ele colocaria para que as pessoas ficassem impressionadas com o que a empresa já fez e com o que ela está fazendo. Tá? Então, é muito importante esse tipo de atitude para impressionar o negociador, para ele ver que ele não está negociando com qualquer um. Né? Então, é importante isso. Tá? É o cenário que a gente brinca, né? Mas é verdade. Então, eu estou pedindo isso aqui. Tá? Então, você teria que olhar esse slide e seguir essa ordenzinha aqui desses 7 itens, né, que estão aqui. Tá certo? Então, fariam parte da negociação em relação ao caso que foi narrado anteriormente, complementando, quando for o caso, com suas opiniões baseadas nos aspectos anteriormente estudados nessa disciplina. Aí, ainda para você não esquecer, eu ainda coloquei o essencial que você tem que colocar na tua resposta. Está aqui. Tá? Então, em sua resposta, busque destacar qual seria a sua argumentação e a sua abordagem de negociação com o vendedor. Está vendo? É isso aqui, ó, que colocar na mesa. Para você não errar, está vendo? Eu coloquei isso aqui. Quais informações passaria ou não? Está vendo? Então, já tem aqui que eu não quero que você passe justamente que eu estou com problema. Né? Então, você não poderia usar uma abordagem do tipo cobertor de jeito nenhum. Tá? Aqui. É a única abordagem daquele grupo de abordagens que você não poderia fazer de forma nenhuma. Tá? Seria a cobertor. Que táticas utilizaria, né, justamente essa abordagem, para buscar o fechamento do acordo favoravelmente? Quais seriam as suas margens? Né? E aqui, quando eu falo de margem, eu estou falando dessas duas, né? Valores envolvidos e a máquina, tá? Estou falando dessas duas, certo? Quais seriam... da Mapan também, estou falando dessas três, melhor dizendo. Quais seriam suas margens, né? Aí eu botei tudo aqui, Mapan, máquina, ponto de recuo, zona de negociação, além da sua proposta inicial. Então, estou pedindo para você dar a proposta inicial, que seria esse valorzinho aqui, né? Valor envolvido, qual o primeiro lance que você vai dar? Olha, eu pago tanto na tua máquina, tá? Qual o primeiro lance que você vai dar? Tá? E demais aspectos a serem relacionados ao processo de negociação, constante desse tipo de planejamento básico, se olhar para cá. Tá? Se possível, imagine concessões ou moeda de troca que você imaginar mesmo, tá? Não, porque no enunciado não tem isso, então você tem que pensar realmente sobre isso. Né? Discutir novamente com a alta administração. Se achar necessário, busque também informar sucintamente qual seria um possível plano B. Então, aqui eu peço o plano B. Alguns alunos colocaram, outros alunos colocaram até ideias muito interessantes, falaram de terceirizar, por exemplo, eu vou terceirizar com outro concorrente para atender aquele cliente e espera a máquina chegar daqui a 10 dias. Achei bacana. Né? Outro colocou, eu vou negociar em outro estado, né, ou em outra localidade, e já trazendo os dados daquele negociador que eu já falei com ele, já vou levar para aquele outro, falar, olha, mas eu preciso que seja atendido rápido, né? Eu ofereço como concessão o transporte, de repente eu tenho um caminhão, alguma coisa. Eu deixei aberto para você colocar a sua criatividade, desde que você falasse corretamente o que seria uma concessão, ou seja, que tem a ver com o negócio, e uma moeda de troca, né? Ou botar um ou outro ou os dois. Teve gente que colocou os dois, colocou moeda de troca também, aí botou moedas de troca muito legais, né? E aí a ser proposto, utilizado,
caso não conseguisse efetivar a negociação dentro dos limites previstos. Além desse slide aqui, que é fundamental para você fazer esse exercício, tá? Você ia precisar mais desse aqui, por causa da questão das margens, vendo a posição comprador, que é essa daqui, tá? Então você precisaria desse slide, iria precisar desse outro slide também, da estratégia de abordagem, sendo que essa estratégia aqui é a estratégia que você deveria ter citado, tá? Isolar. Porque, aqui se busca isolar uma questão que é essencial à outra parte. Você concorda comigo que é essencial, né, na negociação, você está fazendo aquela negociação porque você precisa daquele gerador com urgência. Então, por isso que você está fazendo a negociação a toque de caixa com o cara. É um ponto essencial da negociação que eu não posso falar. Então, eu vou isolar. A estratégia correta seria isolar. Pouca gente usou essa estratégia. Existem duas outras que você poderia usar também, né? Ou adicionalmente, ou junto com essa, né? Ou seja, ou junto com essa, ou então você fala, não, professor, eu vou usar essa, porque essa daqui, no final, se eu precisar, eu conto isso, que eu preciso desse troço. Por exemplo, ele vira para você e fala assim, não, faz o seguinte, o gerador é esse preço, tá? É esse valor, tá fechado, aí o cara fala, mas eu te entrego daqui a 10 dias. Aí, nessa hora, você ia chegar no final da negociação e ia falar para o cara, olha, é o seguinte, eu preciso dele com 5 dias, tá? Porque eu tenho que fazer eu tenho que trabalhar num projeto aqui, não ia abrir muitos dados para ele, mas eu ia falar, eu preciso desse troço agora. Preciso receber em menos de 5 dias isso, tá? E aí, ou seja, eu ia usar uma abordagem do tipo surpresa, tá? Ou uma abordagem do tipo slicing. Por quê? Eu estou falando aos poucos, né? Eu já fechei o preço, agora que eu fechei o preço, aí eu vou e falo da entrega, entendeu? Então, eu poderia usar sem problema nenhum. A mais correta seria isolar. Mas se você botou que você usaria surpresa, ou se você botou que usaria slicing, elas estão corretas também, desde que a última coisa que você vai fazer, se necessário, seria falar do prazo, tá? Então, seria essas 3 opções de resposta corretas, tá? Entendeu? Vamos ver a resposta, então? Então, pessoal, aqui vou trazer uma resposta para vocês, tá? Então, aquele aluno que respondeu 3 palavrinhas, né? Foram poucos, graças a Deus, ou que não responderam essa resposta, né? Eu não tenho como, né? Por exemplo, teve 2 alunos, né? Eu depois queria falar por quê. Eles não responderam essa questão, né? E a gente deu tempo. O aluno poderia ter respondido até às 11h59. Então, eu não entendi porque ele jogou a toalha, né? E não respondeu. Então, 2 alunos resolveram não responder a questão discursiva. Dos 22 que eu corrigi, 2 resolveram não responder, simplesmente, né? Não responderam, botaram nada, né? Um botou uma linha lá, botou SWOT, que não tem nada a ver, botou sobre planejamento estratégico, não tem nada a ver, né? Tudo bem, mas ele tentou. Né, merece louro porque ele tentou. Acho que eu não sei, eu vou tentar responder. Mas deixar em branco, eu não tenho como te dar nada, né? Você errou a questão, né? Não tem como nem pensar no teu raciocínio. Se você botar zerado, já era, tá? Então, é aquilo que eu falo para vocês. Tenta ser lógico. Você assistiu a aula, você está ouvindo eu falar, entendeu? Então, acho que, mesmo que você não saiba, você responda com lógica, que alguma coisa eu sempre considero, entendeu? Claro, se você botar um negócio que é um absurdo, não tem como eu considerar. Mas se você assistiu a aula, você não vai botar uma coisa tão absurda. Você pode não lembrar disso, pode não lembrar daquilo, dá uma olhada no slide, você pode, eu não lembro disso, coloca mais ou menos, entendeu? Se eu achar que você entendeu, que você sabe o que quer, eu vou considerar alguma coisa. Agora, se você não responde nada, não posso dar ponto nenhum. E na turma de vocês, esse problema, né? A gente fala, o japonês, ele tem uma frase que eu gosto muito, né? O povo japonês tem essa frase, ele diz que todo problema vira uma oportunidade. Então, por exemplo, teve aluno aí que eu vi, tá? Por acaso, né? Talvez se ele tivesse respondido no formulário no tempo de aula, com poucos alunos, poxa, professor, não consegui fazer. Pô, mas a gente deu até às 11h59 para vocês mandarem para mim por causa do problema que deu no sistema. Então, eu não entendo esses 2 alunos que resolveram não responder nada, eu não consigo entender por que não responderam. Eu fiquei extremamente triste, sabe por quê? Poxa, a gente não, né, vê o lado do aluno, não quer que o aluno saia prejudicado, e esses 2 alunos nem tentaram responder, simplesmente deixaram em branco. E a gente estendeu até às 11h59, quer dizer, o aluno poderia ter assistido a sua próxima aula e logo depois da sua próxima aula
ter tentado fazer alguma coisa e mandado, né? Mas então, vale o desabafo, tá? Eu volto a dizer para vocês, pessoal, eu quero que vocês aprendam, né? Avaliar o que vocês sabem, uma das formas de avaliar é pelas provas, pelos trabalhos, né? Se você não faz a questão, não tem como eu avaliar, né? Simples assim, né? E depois fala, poxa, o professor não deu chance, o professor é mau, o professor é isso. Pessoal, se você não respondeu nada na questão, quanto é que você acha que eu posso te dar? Eu posso dar 40 numa questão que você não botou nada? Não tem como, né? Então, né? Eu sei que foram poucos alunos, pessoal, mas isso aí, até esses 2 alunos que eu vi, me chatearam, que eu fiquei, poxa, tiveram até 11h59 para fazer e resolveu não responder nada. Puxa vida, né? Não tem condição. Então, vamos voltar aqui. Na questão, havia necessidade de abordar os 6 aspectos fundamentais do planejamento. Eu trouxe aqui de novo, para você lembrar disso, tá? Quais são os 6 aspectos básicos? Colocar na mesa, ou seja, você falar da argumentação, quais são os interesses envolvidos, os valores envolvidos, né? Aqui você vai pensar num lance inicial que seja adequado, né? No piso mínimo, na máquina, na MAPAM, na margem de negociação que já foi dada, né? Se você pensar bem, a MAPAM e a margem de negociação já tinha sido dada. Se você tem esses 2, você tem a máquina, né? Simples assim. Definir o cenário, né, sendo alguns desses solicitados também enunciados, tá bom? Então vamos lá. Volto a falar, tem N respostas possíveis, tá? Mas alguns itens, os itens que estão em maiúscula, são os itens que são os mais importantes para eu considerar a sua resposta como correta, tá? Então, o que está assim, quem respondeu isso aí que está em maiúscula, ganhou, tirou a questão toda. Tá? Eu dei a questão toda. Claro que eu analisei questão por questão, como eu falei, eu leio questão por questão. E tem as melhores, né? Aquelas que se pudesse, eu dava 12, né? Mas não dá, só posso dar 100, né? Que seria a máxima, né? Que é o SS, né? Mas nessa questão só poderia dar 40. Tinha gente que merecia 60 na questão, porque realmente eu vi que foi muito bem trabalhado, mas teve gente que jogou a toalha. Eu senti que literalmente o cara jogou a toalha, né? Teve uma pessoa que botou SWOT, teve 2 pessoas que resolveram não botar nada, entendeu? Então, né, isso até me entristece, viu, pessoal? É desabafo mesmo, então me entristece, porque eu acho que é falta de interesse do aluno, entendeu? Então, poxa, se não tivesse tido esse problema do sistema e você tivesse que entregar na hora, você podia até alegar, não tive tempo para fazer. Mas teve, né? Então, fica difícil. Mas vamos lá. A primeira fase, verificar os objetivos da negociação, né? Aquisição do gerador. O objeto da negociação é o gerador elétrico. Tá? Então, qual o objetivo? Adquirir o gerador. A preparação da argumentação seria realizar a pesquisa sobre geradores daquele tipo, as negociações que aquele negociador fez, né, antes, os aspectos das vendas anteriores do fornecedor. Você vai preparar o raporte, isso aqui é fundamental que você coloque isso, preparar o raporte, que seja. É a primeira coisa que você vai falar quando iniciar a negociação. Então, o que você vai falar? Eu vou falar que eu preciso de gerador assim, assim, assado, vou falar comentando aspectos técnicos, né, do gerador, vou falar da minha empresa, vou falar da empresa dele, vou falar, olha, a minha empresa trabalha não sei quantos anos no ramo. É aquela apresentação que você vê até quando você assiste uma apresentação, a pessoa fala da empresa, não sei se você já viu. Você vai assistir um palestrante, o cara fala um pouco da história dele, fala da biografia dele. Esse raporte, o cara vai falar um pouco da empresa dele, vai falar da importância, o que ela faz, né? Vai dar para o cara o quê? Para entender, né? Eu já negociei com fulano, com Beltrano, né? A gente tem esses clientes, até para o cara. E além disso, eu estou naquele meu ambiente que já vai estar dizendo que eu sou alguém, né? Eu estou fazendo alguma coisa. Então, aquilo ali já dá uma certa. Uma forma do cara me conhecer, desse outro negociador me conhecer, né? E assim como ele vai fazer um raporte também para eu conhecer um pouco dele, tá? Existe raporte, né, que o cara está falando, quando o cara é mais, né, formal, mais técnico, ele vai falar exatamente da negociação, mas vai usar alguns aspectos dele ou da empresa dele para favorecer a negociação. No raporte você faz isso, tá? Então você comenta aspectos, né, do produto, geradores daquele tipo, negociações, né, aspectos do produto a ser adquirido, da sua empresa, sem entrar no aspecto da necessidade. Isso aqui eu não podia entrar de jeito nenhum. Se você colocou isso na questão, essa parte, esse item da questão, eu considerei errado. Tá? Você não poderia falar que precisava adquirir urgente aquele equipamento para o cara.
senão você simplesmente perdeu o resto da negociação. Acabou a negociação naquele momento. Então, isso aqui você jamais poderia falar, tá? Então, aqui tá, eu falei para você que eu ia falar as coisas que seria bom você falar e as coisas que você não deveria falar nunca. Essa seria a coisa que você não deveria falar nunca na sua resposta, tá? E na vida real também, claro, né? Por esse motivo, se escolheria utilizar a abordagem estratégica de isolar, uma vez que eu não deveria falar de um aspecto importante da negociação. Esse é um aspecto importante da negociação, porque é o que está me motivando a negociar, e eu não posso falar. Então, eu vou usar a técnica do isolar. Eu até, alunos perguntaram, o que é isso? É quando você não pode falar alguma coisa. Até falei, acho que eu falei umas 3 vezes em sala de aula isso. Tá? Não é muito usado, porque a ideia é você tentar trabalhar com transparência. Mas, nesse caso aqui, você tem que usar. Não tem jeito. Você tem que usar, porque se você falar que você necessita, pelo amor de Deus, me vende o gerador, você perdeu a negociação. Você vai pagar o preço que ele quer. Mas você poderia, admitido também, você pode usar junto, ou pode usar, se você citou isso, eu poderia ter usado isso. Eu vou usar o fatiar. Por quê? Porque no final, quando o cara falar para mim, eu vou te entregar em 10 dias, eu vou falar, não, eu preciso dele com 5. Então, você ia falar da tua urgência bem no final, depois de você já ter fechado o preço, no caso do fatiar. Na surpresa, eu também admito você usar a surpresa. Por quê? Porque a surpresa, você não falou disso, escondeu esse aspecto, foi falando de outras coisas, foi falando do preço. Aí, no final, você fala, pois é, eu preciso dele para 5 dias. Então, é parecido, né, a forma do fatiar, a forma que você vai usar. Nesse caso, as duas são parecidas. Então, é admitido que você use, mas a ideal seria o isolar. A isolar é para isso. Você não ia falar em momento nenhum da negociação. Mas, por conta da entrega, né, que você precisa que seja entregue em até 5 dias, você poderia usar o fatiar ou a surpresa, só que sem entrar muito no meandro de eu preciso disso, pelo amor de Deus, me vende, senão já era, tá? Deixando esse aspecto para ser falado em último caso, entrega urgente devido à necessidade de uso da máquina. Só por causa disso, eu só ia falar disso aqui, não ia falar que eu preciso para atender uma entrega urgente, não sei o quê, eu preciso da máquina em 5 dias, acabou. Por quê? Porque eu tenho um projeto aí que eu preciso atender. Pronto, não precisa entrar em detalhes, não entrar em méritos, né? Uma vez fechados os valores, apenas no sentido de reforçar que o equipamento chegasse o quanto antes. Ou seja, eu só ia frisar isso por conta da entrega, se o cara me falasse que ia entregar em mais de 5 dias. Não, vou te entregar em 10 dias. Não, preciso que você me entregue em 5 dias. Beleza? Beleza. Tá? Ainda 2, quando o interesse principal do envolvido é a necessidade de aquisição do gerador. Então, isso é o interesse que você saberia. Né? O teu interesse é adquirir o gerador com urgência. Tá? E a entrega em prazo inferior a 5 dias. Isso aí é o teu motes. O teu interesse é esse. E o interesse do vendedor é vender a máquina restante de seu estoque. Ele está, inclusive, procurando com outros compradores que comprem essa máquina dele. Né? Então, o interesse dele é esse. Está claro pelo enunciado também. Aqui poderia colocar mais coisa? Poderia. Né? Ele é um cara... Mas eu estou falando, para você se ater no enunciado, é isso aí. Professor, eu coloquei mais coisa. Eu coloquei que ele era um negociador bom, hábil, não sei o quê. Ou seja, criou algumas coisas na tua cabeça e botou. Beleza. Né? Que na pesquisa você iria levantar isso. Se você quis se ater só ao enunciado, é o que está ali, que eu escrevi. Tá? Quanto aos limites das margens de negociação, faltou definir um primeiro lance. O primeiro lance ele tem que ser o quê? Abaixo da tua Mapan. Como ele é comprador, visão comprador, né? É um valor mais baixo que a Mapan. Ou seja, não pode ser a Mapan. Eu já expliquei isso até em 2 aulas. Se você dá a Mapan para o cara já vai te dar um preço abaixo. Né? Você vai falar, primeira oferta, você fala assim, eu quero 35 mil. Eu te ofereço 20. No caso dele, eu te ofereço 45. Tá? Eu falo, não. Ou seja, você não vai chegar mais na Mapan se você falar 35. Vai ser um valor entre a Mapan e a máquina. Tá? Já de cara. Porque teu primeiro valor foi a Mapan. Então, o valor não pode ser a Mapan. Ele tem que ser abaixo da Mapan, nesse caso do comprador. Né? Então, se a Mapan é 35, você poderia botar 32, 33, 32.500, como o aluno colocou. Né? Teve aluno que colocou 33, teve aluno que colocou 34, teve aluno que colocou 30. Né? Tem que tomar cuidado também para tu não oferecer de muito baixo e o cara pular fora. Né? É aquela história. Né? Então, aquilo que eu falei, porém não baixo demais, podendo ser, por exemplo, 32 mil, tá? Ou outro valor inferior a 35. Tinha que ser um valor inferior a 35. Obrigatoriamente tinha que ser. Tá?
Ah, professor, botei 35, então não está tão certo assim, tá? Porque você não ia conseguir mais a Mapan na negociação. Então, Mapan, visão comprador, devendo se colocar no lugar da outra parte, a fim de não ofender com sua primeira oferta. Então, se você fala assim, eu vou R$10, o cara vai embora. Ele vai rir da sua cara e falar, vem cá, você não é um cara sério, você está me fazendo perder tempo, tchau, vou embora. Tá? Então, você tem que dizer assim, 25 mil, o negócio é vendido por 50, tá? Então, 25 mil é metade do valor do equipamento. Metade do valor, ninguém vende um negócio com 50% de lucro, né? Então, dá uns 60%, 70%, entendeu? 65%, 55%. 55% a 65% do valor. Seria mais ou menos o que. Mas isso não tem regra, depende do equipamento, depende de uma série de coisas. Então, só estou comentando com você que não poderia ser a Mapan, teria que ser abaixo da Mapan, tá? Fazendo com que ele, se retire da negociação. Porém, abaixo, né? Você compra. Porém, abaixo só Mapan. Quer dizer, isso aqui tinha que ser abaixo da Mapan, tá? Para dar espaço para chegar até ela. Senão você não chega até ela. Foi o que eu falei. No caso do exercício, o negociador deve definir a sua Mapan em 35, já está definido no próprio enunciado, está fácil, né? A máquina 40 mil, né? Porque tem um limite de negociação de 5 mil. Esse limite aqui é que fez você achar a máquina de 40 mil, a maioria acertou. Pontos de recuo, dos que eu corrigi, 42 mil definido pela alta administração, então também está fácil. Né? Na penúltima fase, a definição de possíveis concessões ou moedas de troca. Deve-se planejar quais concessões pode oferecer e quais poderiam ser aceitáveis. Teve aluno que simplesmente pegou o slide, copiou o que estava no slide e colou na resposta. Não vai estar certo, porque você tem que pegar as questões que estão no enunciado e responder. Né? Não é simplesmente colar o que é para fazer. Aqui é um estudo de caso, né? Ou seja, você tem que dizer o que você vai fazer dentro daquele caso e não responder, simplesmente pegar o que está no slide e colar. Né? Teve um aluno que fez isso no exercício e, por sinal, foi o mesmo aluno que fez na prova. Eu achei até engraçado, que eu olhei, lembrei dele e falei assim, poxa, será que foi o mesmo? Fui olhar no exercício, poxa, é o mesmo. Botou exatamente igual o slide, colou aqui. Falei, poxa, aí não dá, né? Mas tudo bem, mesmo assim não dei zero não, tá? Considerei alguma coisa, o que eu pude considerar, lembrando que precisava botar essas margens, ou seja, responder aquelas questões dentro do exercício, né? Não copiar o slide e colar aqui, tá? Então, eu gosto de citar algumas coisas, alguns erros crassos, né? Sem citar, claro, os nomes, para que esses erros não voltem a acontecer, né? Por isso que eu cito, tá, pessoal? Não, claro, sem identificar, né, o problema, né? A gente fala o milagre, mas não fala o santo. A penúltima fase, né, as concessões de troca. Então, tem, por exemplo, aqui exemplos, né? Pagamento a prazo é uma concessão, transporte da máquina é outra concessão, moeda de troca, né? Um curso de operação da máquina não tem a ver com a máquina, tá? Mas é algo que o cara pode oferecer, o vendedor pode oferecer um curso. Aí interessa se eu receber esse curso, a empresa, mas às vezes é uma máquina nova, eu preciso operar, é de graça, né? Um negócio que está indo junto com o bem. Vale a pena, então eu vou ter que pagar um operador para aprender, ou vou ter que perder tempo para esse operador aprender na minha empresa. Os caras estão oferecendo um curso, vou aceitar como moeda de troca. Você pode, de repente, pode aceitar. Agora é uma moeda de troca, por quê? Ele não faz parte da negociação. É algo a mais. Você poderia. Não faz parte. Ou seja, vou precisar depois, eu posso adquirir depois, mas é outra coisa. Não faz parte da negociação em si. É uma moeda de troca, né? Um espaço para exposição da empresa, isso aí, ou seja, não tem a ver com aquele negócio em si. Né? Não haverá negócio de jeito nenhum se o valor for superior a 42 mil, que é o ponto de recuo, o piso mínimo do comprador. Tem gente que botou 48 mil, né? Teve um aluno que colocou 45 mil, que é o valor que ele ia fechar. Acima do ponto de recuo, ninguém fecha, tá? Só para você entender. Por último, faltou definir o cenário, certo? Faltou definir o cenário, buscando ressaltar a importância da empresa compradora no local da negociação, deixando certificações obtidas, referências, clientes importantes à vista do outro negociador e, sobretudo, buscar lugar onde pudesse ficar à frente do outro negociador. Então, você tem que se colocar à frente do outro, olhando nos olhos, né? Mesmo que você não olhe nos olhos, você tem que se colocar na frente dele para isso, tá? E o ideal é que você olhe nos olhos, porque dá uma sensação de que os dois estão sendo francos, né, um com o outro. Então, é muito importante isso. Uma vez que foi solicitado, agendado, que o vendedor viesse à empresa compradora. Então, como tem isso aqui,
seria de se pedir para definir o cenário, tá? Porque eu falei para o vendedor ir na empresa. Então, está definido que o vendedor vai na empresa, e não que eu vou me encontrar com ele em outro lugar, ou que eu vou ao vendedor. Está definido que o vendedor vai lá. E um plano B, caso a negociação falhasse, né, aí só vou usar o plano B se a negociação falhar. Buscar um fornecedor em outra localidade, oferecer um transporte ou terceirizar a produção já vendida. Tá? Então, essas seriam as opções. Tem outras opções, tem uns alunos que colocaram até outras. Essas são as que eu mais gostei e eu coloquei aqui para vocês verem. Pessoal, ficou alguma dúvida? É importante o que eu vou falar para você. Professor, não respondi assim. Eu vou ler a sua questão. O que eu puder tirar da sua questão para dar nota, eu vou dar. Agora, é claro, repetindo pela quarta vez. Se você não colocou nada, eu não posso dar ponto nenhum. Se você colocou um negócio que não tem nem a ver com a matéria, como SWOT, análise SWOT, eu não posso te dar ponto nenhum também, porque não faz parte. Em nenhum momento da minha disciplina eu mostrei para você análise SWOT. Inclusive, até brinquei com vocês. Teve gente que falou: não, professor, estou cansado de ver isso, já vi isso, não sei o quê. Né? Pois é, mas análise SWOT, se a gente fosse falar, falaria no processo decisório, talvez, mas nunca na parte de negociação e nem na parte de comunicação. Tá? Então, teve um aluno que colocou, eu até ri, porque eu fui muitos anos professor de planejamento estratégico, ainda sou, de vez em quando, ainda dou aula de planejamento estratégico, eu ri bastante, porque eu tinha um aluno que era viciado em SWOT, gostava de fazer SWOT. Quando eu vi isso, eu lembrei dele, falei, puxa vida. Eu olhei, mas não tem nada a ver, viu? Então, não tem nada a ver. Análise SWOT com negociação não tem nada a ver. E, pessoal, a prova era com consulta. Você podia ter olhado o slide. Meu Deus do céu, olha o slide, faz uma resposta de acordo, né? Professor, foi um aluno que respondeu. Pois é, mas a gente tem que, né, como professor, a gente tem que mostrar, né? Eu penso sempre assim. Você não quer ser aluno o resto da vida, né? Então, amanhã você quer fazer um concurso, quer participar de um processo de seleção, até o teu chute tem que ser um chute assim, vamos dizer, alinhado, né? E não um chute completamente doido, né? E outra coisa, pessoal, vocês tiveram até 11h59 para fazer a prova. Não tinha por que esses dois alunos deixarem em branco, né? Então foi algo que eu fiquei chateado. Eu falei, puxa, não precisava ter feito isso, né? Mas acontece, né? Pessoal, essa questão, ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem que esclareça, ou a gente pode, né, começar a matéria nova, vamos dizer assim, por pouco tempo, né, que é até 10h40, é isso? Não. Poxa, nem lembro. É até 10h40, pessoal? Alô? Até 10h40, professor. 10h40, né? Aqui ficou alguma dúvida, alguma coisa que querem que esclareça, ou está tranquilo? Tranquilo? Pessoal, da prova, antes da gente entrar em alguma coisa, da prova, alguma coisa que vocês queiram falar, alguma coisa que vocês queiram discutir? Está tudo certo? O senhor vai devolver ela corrigida no e-mail também? Aí não, eu vou dar a nota para você, você guardou a tua prova e já tem a correção aqui, né? Eu não vou corrigir prova por prova e mandar, até porque a maioria das provas que eu recebi em PDF. Tá? Entendi. Então eu não, como eu já dei a correção para todos, a ideia é você pegar a tua prova, comparar com a correção e ver onde você errou. Certo? Tá bom. Tá bom? A nota da prova o senhor vai publicar no Espaço Aluno. Lá dentro do SGI, não é isso que você está falando? Sim, no Isso. SGI. No SGI, sim. Tá? Tá bom, beleza. Já que o sistema falhou, né, a maioria não colocou lá. Tá? Tá bom. Pessoal, eu volto a falar para vocês. Aconteceu um problema, vocês viram que aconteceu aquele rolo, né, do negócio do sistema. Tá? Até para vocês terem uma ideia, né, eu falei para vocês que tinha acontecido com um aluno. Né? Esse aluno eu consegui recuperar o formulário dele, tá? Que deu problema na aula da manhã. Né? O de vocês foi uma coisa generalizada, né? Aconteceu com várias pessoas, então foi uma coisa bem mais séria. Né? E até a maioria nem colocou lá. Né? Foram, acho que, não sei quantos alunos colocaram, acho que 15 ou 16, não conseguiram colocar. Mas mesmo assim o formulário não entrou, né? Quer dizer, tentou colocar, ficou entregue, mas não tinha formulário. Né? A questão que eu falo com vocês, pessoal, algum de vocês não fez a prova? Agora que a sala está com mais gente, tem algum de vocês aí que não fez a prova?
Porque eu vou pegar o pessoal da manhã que não fez, tem um aluno que não fez, né? E aí ver com vocês se tem alguém também que não fez e dar uma segunda chamada para quem não fez essa prova, tá? É claro que vai ser uma prova completamente diferente dessa daí, tá? Não vai ter nada em relação a essa daí, tá? Das questões, está tudo certo, tudo bem, tudo tranquilo, não ficou nenhuma dúvida, nada que vocês queiram discutir, queiram conversar, está tudo certo? Tudo certo. Então, beleza, tá bom. Então tá, pessoal. Então vamos lá começar a matéria nova, mas a gente tem a ver ainda com negociação, é o finalzinho de negociação, tá? Então a negociação, os melhores negociadores se empenham para se manter atentos durante toda a negociação. Então a ideia, viu, é que quando você tem uma negociação, às vezes, né, tem umas fases, por exemplo, no raporte, e às vezes o cara fala muito, fala da empresa dele, fala da vida dele, fala, né, do cachorro, do papagaio, não sei o que lá, porque ele quer que vocês se conheçam para ter um relacionamento melhor, né? O raporte é para isso. É para você conhecer melhor a empresa, de repente conhecer melhor o produto, se você está vendendo um produto ou um serviço, né? Então, poxa, aqui está empenham, olha só que coisa horrível, empenham, tá? Ainda bem que eu vi. Empenham. Então, só para você entender, nesse momento, às vezes a pessoa fica com sono, fica até cansada, né? E eles têm que se manter atentos o tempo todo, porque existem tipos de negociadores que deixam o cara tenso o tempo todo. Por exemplo, né, o competitivo, como a gente falou, o jogador. E ele mente, ele ameaça, ele faz uma série de coisas para o cara fechar, né? E assim que acontece, fica uma negociação muito tensa. E nesse momento tenso, mesmo assim, o outro negociador tem que estar atento para evitar que o cara empurre uma coisa e ele aceite, porque ele já está cansado, né? Já estou cansado, não aguento mais, e ele tem que ficar atento com aquilo, né? Para tanto, eles perguntam e ouvem mais do que falam, né? O bom negociador, né? Até aquela frase que eu já disse para você tem 2 ouvidos e uma boca, então a ideia é que você ouça bem mais do que você fale, né? E se preocupe em parafrasear, ou seja, repetir o que a pessoa está falando de uma forma um pouco diferente para mostrar para a pessoa que ela está entendendo. Então, os grandes negociadores fazem isso, né, para confirmar o entendimento, com o propósito de assegurar que compreenderam o sentido daquilo que foi dito. Então, os bons negociadores são exímios ouvintes e escutam ativamente antes de decidir. Tá? É aquilo que eu já comentei com você. Você espera a pessoa falar, ao final, a pessoa acabou de falar, aí que você fala. Entendeu? A pessoa vai falar, ao final, você dá um tempinho, dá uma respirada e depois você fala. Mesmo que você já saiba o que você vai falar antes da pessoa terminar. Aguarda ela terminar, porque às vezes você tem uma surpresa. Às vezes a pessoa fala alguma coisa ou deixa transparecer alguma coisa. Até naquele momentinho de silêncio, ela fala assim, por exemplo, e está caro. Quando ela vai falar está caro, ela não está muito segura a respeito daquela informação, a respeito daquilo. E aí, quando ela fala isso, ela deixa entender que você pode, de repente, discutir aquele preço, ou discutir aquele item que ela colocou, aquele benefício, aquela coisa que ela está oferecendo. Você pode discutir, porque nem ela está bem certa que você vai aceitar aquilo, e aí você pode, com isso, discutir. Então, ela acaba deixando claro o que ela não está muito confortável de te oferecer. Então, é interessante aquela estratégia do silêncio que eu comentei com você, e é interessante essas pausas, né? Você está falando com a pessoa, e aí, de repente, você dá uma pausa, olha para a pessoa assim, dá uma pausa e depois continua, entendeu? Tá? Então, é interessante usar isso. A melhor forma de influenciar as ideias dos outros é conhecer quais são essas ideias. Então, você tem que ouvir, entender o que é, e aí sim você influenciar essas ideias, influenciar isso que você não concorda. Claro, você tem que influenciar aquilo que você não concorda. Para isso, você tem que primeiro prestar atenção, ou seja, você vai ter um respeito ao que a pessoa está falando, o que a pessoa está dizendo, e aí, além disso, você está demonstrando, né, que tem uma parte que você até está demonstrando que está entendendo e está dizendo a parte, depois você vai dizer a parte que você não concorda, colocando de uma forma que a pessoa, olha, eu até acho que você tem razão nisso que você falou por causa disso, 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 porém, ou até nem usando porém, eu já tenho uma ideia um pouco diferente sobre isso, que assim, assim, assado, tá? Então, é uma coisa.
Problemas na comunicação, na negociação. Então, também a gente falou de problemas de comunicação, agora a gente vai falar dos problemas de comunicação na negociação. Pessoal, só para você entender, eu acho que eu comentei com vocês no início, mas como alguns alunos talvez não estivessem na aula, etc., o que eu faço? A gente fala de comunicação, fala de negociação e depois junta negociação com comunicação, que eu estou fazendo agora. Tá? Vou falar a parte falada e a parte não falada e da neurociência, que está faltando falar, só isso. Aí, o que a gente vai fazer? Vai falar de processo decisório, vai falar da comunicação no processo, depois de falar de processo decisório, vai falar da comunicação no processo decisório e depois da negociação no processo decisório. Então, vão ser 3 assuntos que se complementam. E, no final, a gente dá esse complementozinho. Então, você vai ver que a negociação é muito importante, tanto para o processo decisório, né, quanto para a própria negociação em si, para o negócio da tua empresa. Tá? E a comunicação é importante para os 3. Então, você vai ver que isso tem uma ligação entre eles, né? Isso que é o bonito, né, dessa disciplina, porque os temas eles estão muito interligados, né? Existe uma forte interligação. Então, uma pessoa que comunica bem, ela vai negociar bem e, muito provavelmente, ela vai ser um bom chefe também, porque ela vai ter um bom processo decisório, porque ela vai conseguir colocar as ideias dela de uma forma melhor para os funcionários que vão aceitar e vão discutir para melhorar a empresa e não, né, no sentido de lutar contra, né? E muitas vezes as pessoas lutam contra aquilo que elas não entendem, que elas não conhecem. Então, você vê isso bem claro na negociação. Quando você tem uma negociação e a pessoa não entende exatamente o que você falou, ela vai lutar contra aquela ideia ou vai achar que você está enrolando ela. Né? A gente até usou um exemplo desse na prova, né, da pessoa tentar enrolar o cara e aí sair. Ah, já está na hora? Aí, beleza, pessoal, já pode dar presente, tá? Obrigado aí por ter avisado. Tá? Quem não deu ainda pode dar presente. Quem deu no início pode dar presente agora também, tá? É até bom para saber se você sai no meio, hahaha. Tá bom? Então, nesses 5 minutinhos, a gente só vai terminar esse slide e pronto. Quem não deu presente, dê agora, tá? Beleza? Então, em negociações, problemas de comunicação ocorrem sobretudo quando as pessoas não verbalizam com clareza, tá? De forma a serem compreendidas, não escutam, isso aqui é o que mais acontece, ou distorcem o que escutaram, falha da interpretação. Isso aqui, para mim, é o que mais acontece, está em processo de negociação para valer, é o que mais acontece. Interrompem a audição ou deduzem ou pressupõem que será falado pela outra pessoa. O brasileiro adora fazer isso, adora fazer isso. O cara nem terminou de falar, o cara... Mas não sei o quê, já responde pelo cara, já completa a frase dele. Isso aí, em negociação, é fatal, porque você está mostrando que você não está nem aí porque o outro está falando. Então, é questão até de respeito negocial, você tem que ouvir o cara, mesmo às vezes você não concordando com o que ele está falando, você aguarda, tá? Ou generaliza o que escuta, o cara escuta, às vezes o cara fala meia hora com você, você pega aquilo ali, resume numa frase de 5 minutos, e aí você perde uma série de detalhes, ou generaliza, fala assim, o cara quer isso. E, na verdade, o cara quer várias coisas, né? Ou a negociação são vários pontos e você só está falando de um ponto, ou só está falando do quadro geral, né? O que é muito ruim. Para uma negociação, o ideal é que você debata cada ponto e nunca negocie o quadro geral. Você vai ver que sempre o negociador que ganha dinheiro, aquele cara que compra para revender, ele sempre gosta de negociar o quadro geral. A ideia é que você negocie os detalhes, né? Dos pontos nefrálgicos da negociação. Tá? Alguém falou o quê? Presente. Beleza. Tá? Deixam-se afetar por suas próprias memórias, crenças, valores e propriedades. Aqui é o seguinte, a pessoa lembra de uma negociação que foi mal sucedida porque agiu dessa forma, que falou assim, porque fez isso, fez aquilo, ela fica com medo de fazer de novo e perder a negociação. Tá? E as pessoas que você está negociando são pessoas diferentes. Então, às vezes, não funcionou com determinado negociador, mas pode funcionar com outro. Por exemplo, tem gente que não usa determinadas estratégias porque ela já usou e deu errado. Ela perdeu a negociação. Então, não vou usar nunca mais, né? Porque as memórias dela, as crenças, os valores, as prioridades, às vezes, fazem isso. Então, a forma de comunicação, ela acaba pensando, não vou fazer isso porque vai dar problema. Então, isso aí prejudica muito, tá, pessoal? Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu não vou além, porque não dá tempo de explicar o próximo slide, né? Que é um slide maior. Eu não quero correr, tá, pessoal? Então, eu agradeço a presença de todos. Boa noite.